Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa série Descomplica. Nomes e temas importantes da teologia em apenas 5 minutos ou um pouquinho mais. Como a ideia do vídeo é ser mais rápido, então, rapidamente eu convido você para se inscrever no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu like nesse vídeo e também fazer parte do clube de membros do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos como o nosso curso livre de teologia. Hoje, a temática da nossa série Descomplica é a teologia da libertação. Tentar compreender basicamente a teologia da libertação em aproximadamente 5 minutos. Primeiro, a gente deve saber que a teologia da libertação tem os seus primórdios lá na colonização da América, com o trabalho de resistência de religiosos como Bartolomeu de las Casas e como também o Antônio de Montesinos. Nesse período mais contemporâneo, remonta ao Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 62 a 65 do século XX, que deu maior abertura para as igrejas continentais e nacionais. E daí surgiu a segunda conferência do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, especificamente a de 1968, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, onde os bispos ali reunidos fazem a opção preferencial pelos pobres. De lá para cá, aconteceram outras assembleias do CELAM e esse conceito de estar ao lado dos pobres vai sendo sistematizado e desenvolvido. A teologia da libertação ela é uma proposta de fazer uma leitura da realidade que seja latino-americana, tipicamente, e que não dependa do eurocentrismo que dominou o pensamento teológico durante a maior parte da reflexão e da produção teológica da história, né? E não só se aplica à teologia, mas a todas as áreas do saber, sempre se teve um conceito bastante eurocêntrico e, no caso, a teologia da libertação é uma possibilidade de se pensar a partir do seu próprio chão. Ela pode ser latino-americana, africana, asiática, ela muda o eixo da reflexão e deixa de ser uma reflexão eurocêntrica. Na América Latina, ela faz todo sentido no seu surgimento, pois quando ela nasce ali na década de 60, 70, o continente latino-americano está dominado por uma série de ditaduras militares conservadoras e de direitas, né? Ligadas e patrocinadas pelos Estados Unidos naquele contexto de Guerra Fria. E os teólogos da libertação percebem que o discurso de dar desenvolvimento à América Latina era insuficiente, porque o que as nações latino-americanas precisavam era de libertação, o que é muito maior do que desenvolvimento. A teologia da libertação, mais até do que uma leitura teológica, é um fenômeno eclesiológico, é algo prático, é algo aplicável à vida da pastoral, à vida da igreja, às comunidades eclesiais de base, é um conceito que tende a ser prático para que ele tenha o seu efeito. E muito interessante a gente pensar é que a teologia da libertação ela não só faz uma reflexão sobre a pobreza, mas ela pergunta e faz com que as pessoas perguntem do porquê que elas são pobres. Como Dom Helder Câmara disse certa vez, quando eu dou pão para os famintos, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunistas. Ou seja, a quem interessa essa oposição a uma corrente teológica e eclesiológica que luta contra a pobreza e as suas causas. Essa é a grande questão, né? A teologia da libertação ela tem um posicionamento profético de denunciar a exploração, a maldade e as injustiças. Ela passa por 3 fases principais, a fase de preparação entre 62 e 68,
a fase de formulação entre 68 e 75, com a escrita de livros como A Teologia da Libertação de Gutierrez e Jesus Cristo Salvador, de Leonardo Boff, e a terceira fase de sistematização a partir de 1976. Ela não é apenas católica. Grandes teólogos não católicos foram ícones desse movimento, como Milton Schwantz, Rubem Alves e tantos outros que ainda fazem parte dessa movimentação. Seus principais ideais é uma libertação integral que envolva o ser humano em toda a sua realidade. Ela nos alerta para o perigo da despolitização de Jesus e dos processos que estão ao nosso redor, porque isso interessa apenas a uma elite que continua dominando e explorando os necessitados. E também tem como método o ver, julgar e agir. Ver a realidade que nos cerca, fazer o julgamento sobre essa realidade e agir de acordo com a necessidade vigente. Muitas pessoas falam, mas e o marxismo? E daí o marxismo? O marxismo é usado apenas como um instrumento de leitura da realidade do ponto de vista sociológico. Não é dogma eclesiástico e muito menos teológico. Porque a outra opção dentro do contexto da Guerra Fria era fazer uma leitura sob a ótica do capitalismo, que gera a exploração e que gera a exclusão. Quando alguém critica essa corrente por causa da leitura instrumental do marxismo, a gente deveria pensar por que incomoda tanto a leitura que visa questionar a pobreza e a injustiça. E por que não incomoda tanto a teologia capitalista que estragou a maioria das igrejas e da pastoral presente nas igrejas brasileiras contemporâneas? Por que não há a mesma disposição em criticar e condenar esses ideais capitalistas que fizeram e fazem até hoje um grande mal para as igrejas brasileiras, principalmente as protestantes? Esse pensamento, sim, tem acabado e destruído de modo irreversível com as igrejas e com a pastoral no Brasil contemporâneo. Esse vídeo, é claro, é uma simplificação. Se você quiser saber e conhecer a fundo, você vai precisar estudar mesmo. E a melhor maneira de estudar é através da leitura. Então, para de apenas formar a sua opinião baseado na superficialidade do que falaram de modo interesseiro para você e leia, por exemplo, Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez, e também Jesus Cristo Libertador, de Leonardo Boff. Vale muito a pena você ler e conhecer esses textos e não apenas ouvir o que terceiros falam de um movimento que, na maioria das vezes, eles não conhecem. Quando fazem uma crítica da ideologia política, lembre-se, todo ponto de vista é ideológico. O que nós devemos pensar é se a nossa ideologia produz vida ou produz morte, produz justiça ou produz exploração. Quem acha e critica a teologia da libertação por ser ideológica, tomou uma posição ideológica que, infelizmente, é pró-explorador, é pró-elite, e isso tem sido destrutivo para muita gente. Tchau, tchau, um abraço.